Quando nós lemos Deuteronômio 28, tudo começa com o ouvir. Se as pessoas dessem ouvidos, a palavra de Deus, elas não sofreriam. Mas por elas não darem ouvidos, então elas sofrem. Vamos dar continuidade? Nós vamos agora para 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos voltar a ler alguns outros detalhes a respeito do reinado do rei Josias. Vamos pedir antes de tudo a direção? Meu Deus, o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento. Que o teu Espírito esteja a soprar a tua vontade em nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Balaíns e despedaçou as imagens que estavam acima deles. E os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, e de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maaseias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham encargo da obra e superintendiam a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra, e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos de Coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivães, oficiais e porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã leu o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos, fazendo tudo quanto se lhe encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Saías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim,
e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. O comentário diz: livro da lei. A nação havia se afastado tanto do Altíssimo que a sua palavra foi desprezada. Com isso, as autoridades erravam e conduziam a nação também ao pecado, sabendo que as Escrituras não seriam preservadas. O próprio Deus se encarregou de guardá-las e de fazer com que o sacerdote Ilquias as encontrasse. Ao ouvir a lei do Senhor, o rei Josias viu quanto o povo havia se distanciado da fé genuína. Imediatamente, ele rasgou suas vestes em sinal de humilhação e ordenou que consultasse ao Senhor. A palavra é o instrumento que Deus usa para guiar, corrigir, encorajar e ensinar aqueles que desejam lhe obedecer. Sem ela, o ser humano vive desorientado e fraco e nunca conseguirá se manter de pé espiritualmente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa tem que ser a nossa atitude imediata, né? Tomar uma atitude em relação ao que nós aprendemos. Se nós estávamos errados, então vamos corrigir aquele erro. Mas há pessoas que, quando elas ouvem a palavra de Deus, elas ainda vão raciocinar, elas vão pensar se vão, se não vão fazer, elas vão colocar como se fosse numa balança. Elas colocam a palavra de Deus numa balança de um lado e o que elas fazem, a atitude, o gosto delas do outro. E, com certeza, né? O coração enganoso, a balança enganosa do coração vai pender para qual lado? Qual lado você acha que ele vai pender? Olha o erro, né? No 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com o profeta Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e aos teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com essa resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas neste livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Então Josias foi um rei muito sábio, né? Porque além dele decidir fazer e seguir o que Davi fez, né, sem se desviar, quer dizer, ele sabia das histórias contadas e ele então amplificou ainda mais o seu desejo em servir a Deus quando ele ouviu a palavra de Deus, né?
Um desejo sábio. Agora, segundo Crônicas 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu o sacerdote nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros, agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Então ele estava colocando as coisas certas nos lugares certos. Estava arrancando o que era errado para lançar fora. Assim também. Imagine você fazendo uma faxina dentro do seu coração. Você entrando dele e tirando dele aquelas marcas, cicatrizes, aquelas coisas do passado, né? É o que tem que ser feito, né? Ele então tomou uma atitude muito sábia em limpar, em fazer a coisa certa. Assim temos que ser nós diante de Deus. No 4. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e dos bois 3.000, isto era, da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas Ilquias, Zacarias, Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jaiel e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, e, segundo o rito e as ofertas sagradas, cozeram em panelas, em caldeirões e em sertãs, e prontamente os repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores dos filhos de Asaf estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de que desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. O comentário diz: desde os dias de Samuel, Josias instruiu todos os ministros a respeito das prescrições sagradas para a celebração da Páscoa, a maior festa de Israel. Ele também mobilizou toda a nação a priorizar a festividade a fim de honrar ao Senhor.
O empenho dele foi tão intenso que o cronista relata que nenhum governante, desde o tempo dos juízes, havia cumprido tão perfeitamente as descrições mosaicas e alcançado aquele padrão espiritual. E porque Josias conseguiu agradar ao Altíssimo desse jeito e aos outros reis não, se todos tinham as mesmas instruções da lei? Porque ele tinha consideração para com a palavra de Deus, enquanto muitos outros tinham apenas desprezo. Durante 18 anos, o rei buscou incessantemente obedecer a Deus e levou esse temor àqueles que estavam sobre a sua responsabilidade. Por esse motivo, a nação foi crescendo na fé. Quem crê na autoridade das Escrituras renuncia a si mesmo e se submete a elas. E também nós podemos atribuir, essa perfeição, entre aspas, de tudo que ele fez e da Páscoa, porque eles acharam a palavra de Deus. E quem sabe o que eles encontraram ali foi justamente o Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu. E ali estava em Levíticos toda a descrição do sacrifício, do que deveria ser feito. Continuando no 19. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto a Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Então, não era para ele ter se ferido, No livro de Reis, nós lemos a esse respeito, e ali está muito breve, o que aconteceu. Mas aqui você veja que Deus falou por meio de Neco, apesar dele não ser da nação de Israel, mas Deus o usou naquele momento para falar assim: eu não vim contra você. Então, vá embora e permita que Deus me use para fazer o que eu vim fazer. Lembra que Naum havia profetizado, então ele iria cumprir a profecia de Deus, mesmo sem saber. Mas ele insistiu em ficar ali e aconteceu o que aconteceu. Então, ele poderia não ter morrido, mas ele morreu porque ele foi teimoso. No 23, e os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais, dos atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E assim nós cumprimos mais uma vez, esse propósito de ler a respeito de Josias. E vamos dar sequência a essa meditação, porque a situação agora só vai piorar. Mas vai piorar porque Deus tem um plano. Bom, e você? O que você achou? Gostou? Põe seu gosto, nos ajude a espalhar o vídeo e põe nos comentários se Deus falou consigo. Manda esse vídeo para alguém também, tá bom? Deus abençoe.